O Brasil venceu, mas não convenceu contra a Colômbia. Agora, o próximo duelo será contra a Argentina, a atual líder das eliminatórias, a atual bicampeã da Copa América, campeã da Copa do Mundo e que tem um time muito competitivo, mesmo sem Lionel Messi. Eu vou mostrar nesse vídeo, me baseando no jogo de ontem contra a Colômbia, o que eu mudaria para enfrentar a seleção argentina na semana que vem. Antes, é importante a gente ressaltar e reconhecer a força da seleção argentina atualmente. A Argentina vive uma fase onde, mesmo sem a presença do Messi ou de jogadores do passado, como por exemplo o Di Maria, eles conseguem montar uma seleção competitiva. Por muito tempo, a Argentina até teve bons nomes, bons jogadores, mas muito no ataque. Não tinham uma boa base defensiva, não tinham bons jogadores no meio-campo, e isso se mudou com o passar do tempo, principalmente desde aquela Copa América que eles ganharam em cima do Brasil. Ali a Argentina começou a ganhar uma casca e também a, de fato, montar um time competitivo e não ficar apenas refém de ter bons jogadores no setor ofensivo. Então não é à toa que a Argentina é a atual bicampeã da Copa América, campeã da Copa do Mundo e faz nesse momento em que eu tô gravando o vídeo a melhor campanha das eliminatórias. Eles têm de fato um time competitivo. Só não é tão estrelado quanto, de repente, a seleção brasileira. Então esse jogo da semana que vem, eu já enxergo como um jogo muito difícil para o Brasil, ainda mais tendo em vista o momento da seleção brasileira, que acaba oscilando muito nos resultados, não joga bem com frequência, fora que para esse jogo também, o Brasil tem diversos desfalques importantes. Jogando contra a Argentina na Argentina, um empate de repente até esteja já de ótimo tamanho para o time do Dorival. Vamos falar um pouco então sobre a seleção brasileira, começando com os desfalques que nós temos para esse jogo. O Alisson não vai para o jogo porque ele teve ontem uma concussão, um choque de cabeça com o zagueiro colombiano Davinson Sánchez. Então o Alisson está fora do jogo, foi cortado. Para essa partida, nós não poderemos contar também com outros 3 titulares. Na zaga, não teremos o Gabriel Magalhães, porque tomou cartão amarelo contra a Colômbia, então está suspenso. Outro que cumprirá a suspensão também é o Bruno Guimarães, que foi titular contra a Colômbia. Ele também está fora do jogo. Por fim, o Gerson, que para mim é o nosso melhor jogador de meio campo, também está fora. No caso dele, por estar lesionado. Ele acabou sentindo no começo do jogo contra a Colômbia e teve que ser substituído pelo Joelinton. Para a vaga desses 4 jogadores, o Dorival Júnior já anunciou as suas convocações. Para o lugar do Alisson, ele convocou o Everton do Palmeiras. Todos os jogadores convocados já estavam na pré-lista, então ele chamou o Everton do Palmeiras. Uma convocação para mim sem sentido, tendo em vista como tem sido a temporada do Everton. Mas enfim, não vai ser titular. Para a zaga, para a vaga do Gabriel Magalhães, ele convocou o Beraldo, que também já estava na pré-lista. Jogador que quem tem acompanhado sabe que hoje é reserva no PSG. Mas enfim, também não será titular. Agora, para o meio-campo, para as vagas do Bruno e do Gerson, ele convocou o Ederson da Atalanta e o João Gomes do Wolverhampton. 2 jogadores que, sendo bem sincero, deveriam estar na convocação desde o começo, porque são jogadores de intensidade, que marcam e saem para jogar. E não ficam só cercando, olhando o adversário ficar com a bola, não. Vão pra cima, tentam roubar a bola, fazem faltas, sofrem faltas, então meio campo da seleção brasileira precisa de mais intensidade, então meio que por linhas tortas o Dorival tá consertando a convocação. Claro que eu não queria o Gerson de fora de jeito nenhum, mas enfim, acho que Ederson e João Gomes podem fazer um bom trabalho contra a Argentina. Vou falar disso mais adiante. Pensando nesse jogo contra a Argentina, mesmo a Argentina sem o Messi, eles têm um time muito competitivo, muito aguerrido. E boa parte disso se deve ao bom meio-campo que eles têm. O Scaloni acabou encontrando peças que fazem de tudo. Então, eles marcam, saem para jogar, chegam para chutar, sabem a hora de catimbar o jogo, de ficar com a posse da bola, de fazer uma falta mais dura. E eu acho que isso até falta muitas vezes para a seleção brasileira. Intensidade. Não basta só você ser bom com a bola no pé. Eu até falei disso no vídeo de mais cedo. O Bruno Guimarães é um ótimo jogador, eu gosto dele. E reconheço também o ótimo momento dele no Newcastle. Mas não é um jogador de intensidade para roubar a bola, fazer uma falta, tomar conta do jogo, não é.
Tanto que ontem mesmo contra a Colômbia, o Richard Rios fez o que quis com o meio-campo da seleção brasileira e nada aconteceu. O Rios bateu no Bruno Guimarães, bateu no Gerson, bateu no Rafinha, bateu no Vinícius Júnior, roubou bola e no fim, nada aconteceu. Enquanto o Bruno Guimarães terminou o jogo com uma falta cometida, uma falta sofrida e só uma bola recuperada. Então entendem o que eu quero dizer? O Brasil por muitas vezes assiste o adversário jogar e ficar com a bola. E não, tem que ter mais atitude, querer ficar mais com a posse da bola e tentar ficar com a bola. Ou seja, tenta desarmar o adversário, faz uma falta, mata um pouco a jogada. Contra a Argentina isso vai ter que acontecer. Porque o Scaloni coloca para jogar nomes como McAllister, que joga no Liverpool, Enzo Fernandes, que joga no Chelsea, Depou e Simeone, que jogam no Atlético de Madrid, Paredes, que joga na Roma, jogadores que já têm um currículo dentro da seleção e nos seus clubes fazem de tudo também. Então esses caras são muito completos, o Brasil tem que estar muito ligado para esse jogo, senão vai tomar prejuízo. Agora, o que eu mudaria para o jogo da terça-feira que vem? Primeiramente o goleiro, óbvio. O Alisson foi cortado e, para a vaga dele, meu titular seria o Bento, que foi colocado ontem no jogo contra a Colômbia também. Goleiro novo, goleiro seguro, acho que a menor das nossas dores de cabeça hoje é quem será o goleiro. O Bento acho que pode fazer um bom trabalho. Eu acho que o nosso foco tem que ser mais no meio-campo. Na lateral direita, eu faria uma alteração. Eu gostei muito da maneira como o Wesley entrou no jogo contra a Colômbia. Mesmo que ele tenha entrado com os colombianos mais cansados, o Wesley mostrou uma coisa que o Wanderson não demonstrou: atitude. Entrou querendo jogar, entrou firme na marcação, dando opção no campo de ataque, driblando, fazendo ultrapassagem. Então um jogador com as características do Wesley, pra mim não tem como não ser o titular da seleção brasileira. Ele faz tudo bem, ele tem habilidade, ele sabe chegar pra finalizar, ele dá assistências, e é uma coisa que eu já falo, mesmo olhando só ele jogar no Flamengo. Então ontem, com a entrada dele na seleção, ele só comprovou tudo o que a gente sempre disse aqui quando pediu a convocação dele. A minha zaga também seria outra. O Marquinhos é um jogador que eu já falei pra vocês que eu nem teria convocado, e na vaga dele eu colocaria o Léo Ortiz do Flamengo. Jogador de passe bom, que é uma coisa muito importante para a seleção brasileira, sair jogando com qualidade, porque às vezes o meio campo tá bem marcado, mas você tendo um zagueiro de bom passe como o Léo Ortiz, você consegue quebrar as linhas e achar uma bola no ponta, achar um lançamento longo para um atacante brigar, e o Léo tem essas características, coisa que o Marquinhos não tem. O Marquinhos pode ter mais experiência de seleção, mas bola por bola hoje, eu ficaria com o Léo Ortiz. E para ser o companheiro dele, óbvio, com a suspensão do Gabriel Magalhães, tem que ser o Murilo. Zagueiro novo, zagueiro rápido, zagueiro forte, bom poder de recuperação, sem contar o momento incrível que ele vive no futebol inglês. Murilo, muito interessante ser colocado como titular, ainda mais num jogo difícil desse, porque aí você já testa logo a capacidade dele. O Beraldo, pra mim, que foi convocado, sem condição nenhuma de ser titular. Até porque nem a convocação ele merecia. Como eu disse, ele não é titular do PSG. Agora vamos para o meio-campo. No meio-campo, o Brasil tem que mexer direitinho as peças, senão aqui, como eu disse, vai ficar no prejuízo. Porque se a Argentina tomar conta do meio-campo com a intensidade que eles têm, vai ser difícil ganhar o jogo, ou pelo menos empatar. Eu acho que o meio-campo do Brasil tem que mudar. Esquece isso de jogar, pelo menos nesse jogo, só com 2 jogadores de meio-campo e 4 atacantes. Não vai funcionar. Se o Brasil perder o meio-campo, vai dar ruim. Então eu acho que nesse jogo tem que colocar 3 jogadores de ofício no meio-campo. Abre mão de um atacante e faz um ataque veloz, móvel, mas com um meio-campo mordedor. Então eu já colocaria para jogar Ederson, que tá vindo para a vaga do Gerson, cara que finaliza bem de média a longa distância e chega junto na marcação. Colocaria o João Gomes, que é um cara incansável, tá vindo aí para a vaga do Bruno Guimarães. Tem que sair jogando, na minha opinião, e colocaria o André do Wolverhampton. André e João Gomes, inclusive, têm entrosamento entre si, já que jogam juntos por clube. Para mim, esse meio-campo ficaria um meio-campo de força física, que sabe trabalhar a bola, e aí você daria liberdade para Vini Júnior, Rodrigo e pro Rafinha. Deixa os 3 ali flutuando entre si, que aí você confunde a marcação da Argentina, dá menos obrigação para eles para voltar para marcar, e você vai ter um meio-campo combativo. Caras que de fato vão fazer faltas, vão truncar o jogo, porque é assim que tem que ser. É isso que a Argentina faz e funciona muito bem.
Eu particularmente acho que o Joelinton não tem que ser titular nesse jogo, não gostei do jogo dele contra a Colômbia, entrou a 30 por hora num jogo que tava 200, perdeu a bola do gol do Luiz Dias, então eu acho que o meio campo tinha que ser Ederson, o João Gomes e o André, meio campo forte, que vai pro contato, porque a Argentina, ainda mais jogando em casa, vocês vão ver o quanto que eles vão querer bater nos jogadores do Brasil. Se o Brasil der mole, a Argentina vai tomar conta do jogo, tecnicamente falando e, claro, fisicamente também. Então, como eu disse, eu jogaria para esse jogo sem um 9 de ofício. Deixa ali o Vini, Rafinha e o Rodrigo meterem correria do meio para frente e foque em ganhar o meio campo. Agora, qual é a minha primeira opção para a camisa 9, caso você precise mudar um pouco a característica? Aí eu mudaria também. Hoje o Dorival tem, na sua lista de prioridades, o João Pedro em primeiro, o Matheus Cunha em segundo e o Endrick em terceiro. Não sei por qual razão, o Dorival não gosta do Endrick, dificilmente dá chances para ele jogar, mas para mim, se quiser mudar a característica num segundo tempo de repente e ter um camisa 9, tem que ser o Endrick. Por quê? Cara, é diferente pro marcador marcar o Endrick. Uma coisa é você marcar o João Pedro, marcar o Matheus Cunha, outra é marcar o Endrick. Primeiro porque o Endrick tem nome. Isso, querendo ou não, tem peso sim. Outra coisa, o Endrick é um cara que tem muita personalidade. Coisa que eu não vejo no João Pedro, não vejo no Matheus Cunha, não dizendo que eles são jogadores ruins, tá? Mas o Endrick tem isso de ter personalidade, de chamar o jogo e outra. Ainda mais num jogo Brasil e Argentina, onde eles vão querer intimidar e dar porrada, você tem um jogador como o Endrick que é bom. Sabe por quê? Porque o Endrick não se intimida com pancada. O Endrick, muito pelo contrário, ele vai pra cima do zagueiro. Então, se ele entrar, podem ter certeza que ele vai fazer fumaça. Ele vai dividir com os zagueiros da Argentina, ele vai pra cima do Romero, ele vai pra cima do Otamendi, e se esses caras vacilarem, o Endrick vai acabar dando no meio deles. Sem contar que é uma coisa que eu não sei porque o Dorival não tenta usar na seleção. O Endrick, ele tem entrosamento com o Vini e com o Rodrigo. Eles estão juntos todo dia treinando no Real Madrid. E eu não vejo o Dorival tentando usar esse entrosamento pelo bem da seleção. Então, só repetindo, não tô dizendo que o João Pedro é um jogador ruim, o Matheus Cunha é ruim, nada disso. Tanto que eles merecem estar na seleção pelas boas temporadas que fazem. Mas quando chega num jogo desse tamanho, o peso do jogador, o nome dele, tudo isso também tem que ser levado em consideração. Então, seriam essas as minhas mudanças para enfrentar a Argentina na semana que vem. Queria saber agora de você, o que você mudaria para o próximo jogo? Não se esqueça de comentar para que a gente possa trocar uma ideia. Então, bom, galera, esse vídeo aqui foi o segundo dessa sexta-feira. Eu agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. E não se esqueça, se tiver gostado do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga também nas minhas redes sociais. Então é isso, galera, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!